Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Vitor Azevedo. Ele é profissional de inovação e marketing, é professor também. Eu já te agradeço, Vitor, por estar aqui conosco. Obrigado. Eu acho que a gente tem uma conversa hoje bem interessante aí falando sobre inovação. A minha primeira pergunta para você, Vitor, é o seguinte. Se primeiro se tiver mais alguma coisa para ser introduzir, pode falar. Mas a minha primeira pergunta para você é o seguinte. Como é que está essa jornada do cliente das empresas com a inovação, desde lá do pré-pandemia, a gente está falando em abril de 2022, né? Como é que foi isso? Não, assim, a minha percepção é que nesses 15 anos aí que eu tenho trabalhando, né, com marketing, com inovação e tal, é que a gente tinha um modelo até 2019, dezembro. Né? E parecia que aquele modelo estava rodando ali e que as pessoas estavam todas elas seguindo ali um fluxo. Quando chegou em 2020, março 3, né, 2020/3, o modelo mudou, né? O modelo foi alterado e aí a gente começou... Eu não gosto muito desse termo novo normal, né? Que eu acho que é uma coisa meio que... Na verdade... Usamos muito, né? Mas... Esse termo eu acho bem ruim. Mas eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi... O tempo ele foi pressionado, né? Em pouco tempo. A gente tinha aí 10 anos e 10 anos viraram 2 anos de pandemia. Então, na pré-pandemia, produção de conteúdo, ou a internet, ou o marketing digital, ou a parte digital, todo mundo seguia uma coisa meio que pré-estabelecida. Alguns clientes não entendiam. Né? Ou não queriam entender. Não queriam entender. Era um negócio incrível, né? Porque live sempre existiu, né? Já tem, sei lá, desde quando eu me entendo por gente, desde 2005, existe algum tipo de videoconferência. E desde 2012 existe live. Então, live sempre existiu. Só que quando chegou na pandemia, todo mundo entendeu que a videoconferência existe, todo mundo entendeu que a live existe. E aí o que eu acho que aconteceu foi que as empresas começaram a entender que elas podem usar o digital, né? Elas podem usar o meio, elas podem usar as ferramentas digitais para a tecnologia, para melhorar os seus processos, para melhorar a sua venda. Então, eu acho que antes ninguém entendia ou não queria entender. Durante, todo mundo começou a entender, como a gente estava falando, né? O mundo é meio que um pêndulo. E aí o pêndulo, ele parece que quando aconteceu a pandemia, ele foi para um extremo muito rápido e muito forte, e agora a gente está sentindo que ele está voltando um pouco mais para o meio, né, do pêndulo. Acho até que está passando... talvez, o pêndulo está voltando muito rápido para o outro lado, daqui a pouco a gente vai achar talvez uma... Mas eu acho que assim, existe uma técnica que é a jornada do herói. Por incrível que pareça, a jornada do herói eu acho que cabe aqui. O que é a jornada do herói? O Joseph Campbell fala, né? O herói, quando ele começa, né? O protagonista, quando ele começa de uma forma. E ele passa por um processo. Quando ele chega no final da jornada dele, ele volta para sua origem. Só que ele volta diferente. Eu acho que o que a gente está fazendo agora é uma volta para a origem de forma diferente. A gente não entende, a gente não vai... Uma mente aberta nunca mais ela é fechada, né? Então a gente não vai voltar para 2019. Aquele modelo que a gente tinha lá, né, no pré. Mas a gente está voltando, mas não voltando para aquele modelo. Então, talvez agora os clientes entendem o que é o digital, mas eles querem uma coisa mais física e usando o digital. Eu acho, talvez, que esse modelo que a gente está vivenciando era um modelo que iria acontecer em algum momento, mas como ele foi pressionado, ele está acontecendo agora e a gente está meio que... Sabe quando a gente fica meio impressionado, assim, a gente fica meio, cara, o que está vendo, né? Mas isso é uma tendência comum, né? Que é a mistura dos dois mundos, a mistura do mundo digital e a mistura do mundo físico. Né? Lá em 2012, 2014 e tal, a gente ainda olhava muito para o mundo como um mundo off e online, offline e online. E aí você olhava assim, tem dois mundos aqui. Hoje, em 2019, as pessoas já não falavam mais online, ninguém fica mais online, né? Em 2020, isso parece... Em 2020, 2021, 2022, isso parece até loucura, né? Tipo, você fala, o que é isso aqui online? Né? Porque o mundo offline e o mundo online estão se fundindo, né? Aí você tem vários conceitos, né? Internet das coisas, próprio metaverso, criptomoeda, tudo isso é uma espécie de consequência dessa mistura desses dois mundos, né? O mundo online e o mundo offline, que eles não existem mais, o mundo digital e o mundo físico, né? Isso é aquele phygital que o pessoal fala. Exatamente, é o phygital, exatamente. É o phygital que é o physical, né, com digital, né? Então, esse phygital, hoje, ele já é, assim, ele é uma coisa real. Em 2018, ele estava começando a ser real. Em 2019, ele se tornou uma coisa mainstream, né? Todo mundo meio que estava entendendo.
E aí houve a pandemia, né? E a pandemia, isso é uma coisa interessante, assim, sobre a pandemia. Toda mudança de década a gente tem uma virada de chave, né? Já percebeu isso? Só a cada 7 anos que o pessoal fala. A cada 7 anos, ou a cada 7 anos e tal. Então você tem um ciclo ali mudando, né? A pandemia, ela aconteceu, mas tem uns momentos de virada, né? Lá em 2001, né, teve também uma virada de chave, em 2010 teve virada de chave, e 2020 teve a nossa, né? A dessa geração agora. Então o Phygital, ao meu ver, ele está vindo agora com muita força, muita força. Talvez é isso que a gente tá impressionado, né? Que as pessoas, beleza, as pessoas vão continuar comprando o digital? Eu acho que sim, mas agora com outro pensamento, né? Talvez envolvendo mais o físico e o digital ao mesmo tempo. Né? Você falou uma coisa aí que é interessante, né? Você falou da 2019 ou 2012, né? As estratégias começaram, etc. Mas eu me lembro que ainda em 2019 tinha muito aquele negócio das empresas, né? Falando o seguinte, mas qual que é a sua estratégia digital? Né? Qual é a estratégia do digital? E aí você tinha a área de vendas presencial e você tinha a área de digital. Mas as coisas não eram uma coisa só, não fazia parte da estratégia da empresa, né? Talvez esse tenha sido, não sei, a tua visão aí, talvez essa tenha sido a grande mudança que ocorreu nesse último ano. É engraçado que nas agências, como são as coisas, né? A sua visão é nas empresas. A minha visão é um pouco das empresas, mas das agências de publicidade, das empresas de marketing e tal, porque vai ser a minha vivência, né? Nas agências, esse processo ele foi lá em 2012. 2012, 2013, 2014, existia uma divisão muito clara. Não, tem uma empresa de digital e essa empresa aqui, essa agência é de digital e essa agência não é. Então, essa divisão existia. Em 2015, 17, 16 e 18, isso já começou a mudar, né? Nas empresas do cliente final, a coisa começou a mudar só em 2019. Né? A onda, né? A onda veio primeiro nas agências, que é o primeiro ponto, né? E aí depois ela começou a mudar só em 2019. Então, a gente percebia isso nas empresas também, que elas estavam começando a existir essa separação, né? Não, tem aqui o lado digital, eu invisto ou não invisto em digital. Mas aí chegou em 2020, né, que aconteceu tudo o que aconteceu, não tinha o que fazer. A onda veio uma tsunami, né? Foi pegando todo mundo de caixote. Pegando todo mundo de caixote, exatamente. E aí não tinha o que fazer, né? Todo mundo teve que migrar para o digital. E isso foi, de uma certa forma, foi bom. Eu estava até conversando isso com um amigo meu, que é de uma empresa especializada em marketing digital. Ele falou assim, cara, isso para mim foi bom, porque no início a gente, né, teve uma parada. E aí os clientes não sabiam o que fazer. Depois eles começaram a investir, mesmo que seja um pouco ali em digital. Hoje, todo mundo entende quando eu falo, então é mais fácil eu vender. Né? É mais fácil eu convencer, eu mostrar que aquilo ali vai ser de fato bom pro cliente, entendeu? Porque em 2019, 2018, a onda ainda estava vindo, né? Então, para a agência ou para a empresa de marketing conseguir convencer o cliente, ou para um setor de marketing conseguir convencer o cliente dele, era muito mais difícil do que hoje, né? Então, talvez isso tenha sido uma parte positiva disso tudo que aconteceu. Né? Antes da gente falar do futuro até das empresas, né, eu queria agora também direcionar um pouquinho a conversa para a jornada do cliente, né? A experiência do cliente, né? A gente vê que o que você falou um pouco, né? O cliente, ele também mudou, provavelmente nesse momento de pandemia, mas ele já vinha, né? Já vinha mudando, né? Você fala muito sobre os emotes, né? Pois é. Então, como é que também foi a transformação do cliente, né? Desse momento lá pré-pandemia até o momento atual? Vamos pensar assim, né? Sei lá, minha mãe. Minha mãe veio de um público que, quando ela estava lá na década de 80, a minha mãe e meu pai, eles namoravam, não sei o que, e eles foram num hotel, em Búzios. E o hotel estava caindo aos pedaços. Eles, obviamente, ficaram bem chateados com o que estava acontecendo, não sei o quê, e voltaram e falaram com a minha tia, irmã do meu pai. E nada aconteceu com o hotel, né? Porque a escala que a gente tinha na década de 80, 90, até 2000, era muito pouca, assim. A gente não tinha o que fazer. Era basicamente, a gente não gostou do serviço ou do produto, é isso. Então, aceita e vamos embora. A partir ali de 2000, né, 2005, quando a internet ela começou a mudar, né, porque a internet ela teve uma virada de chave em 99, quando houve o estouro da bolha.com, e 2001 por conta do ataque do 11 de setembro, que a segurança no mundo mudou. Né? Então a internet também foi impactada sobre isso. Lá em 2005, 2006,
as coisas começaram a mudar para ter mais interação colaboração e interação entre as pessoas, né? E aí a internet começou a partir para a internet 2.0, etc. E veio as redes sociais, aí começou a ter o boom das mídias sociais. O que aconteceu nisso, né? Qual foi o impacto que isso teve no nosso meio, no nosso mundo? Foi que pessoas começaram a falar sobre produtos. Então a minha mãe e meu pai, quando eles foram lá naquele hotel, se eles não foram bem atendidos, eles podem agora falar bem ou podem falar mal. Né? Se eles foram bem atendidos, eles vão falar bem. Se eles foram mal atendidos, eles vão fazer uma live e não interessa se eles têm 200 seguidores. São 200 seguidores que podem acabar entrando na live e vendo potenciais, né? 200 seguidores potenciais, que são amigos, irmãos, né, tios, etc., família. Então, são 200 pessoas de potencial para consumir aquele produto. Então, assim, uma pessoa que tem pouca escala na internet, tem pouca autoridade na internet, ela consegue fazer muita coisa. E uma pessoa que tem muita autoridade na internet é uma bomba atômica para esse tipo de produto, né, esse tipo de serviço. Se você pega um influenciador digital desse qualquer, que tem aí, sei lá, 100 mil seguidores para cima, 1 milhão de seguidores, é uma bomba atômica para qualquer negócio, né? Se ele falar mal do negócio, acabou. Sei lá, 10% pelo menos da base dele vai seguir o que ele está falando. Então isso provocou o que a gente chama de Z-Mode, que é o Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade, é o momento onde, em vez de eu ir simplesmente comprar esse celular, eu vou procurar sobre o celular. Eu já falei isso em sala de aula, eu sou meio que um paranoico quando eu vou comprar alguma coisa, né? Eu levo pelo menos uns 6 meses procurando sobre aquilo ali, uns 2 meses, faço planilha. Você entende mais que com o vendedor, né? Exatamente, talvez mais do que a marca. Eu faço planilha de comparação, aí fui trocar agora de celular e eu fiz uma planilha, iPhone 13 ou Samsung S22 Ultra, tá, beleza. Quais são os itens que tem? E aí eu fui procurar, vi uns 10 vídeos, 20 vídeos sobre quais são as funções que um bate na outra. Isso é o Z-Mode, né? Então, esse comportamento que a gente tem hoje, a gente não simplesmente compra. A gente procura sobre aquilo ali para comprar antes. Então, se tem isso, é quase que uma loucura você não considerar a internet, você não considerar conteúdo, produção de conteúdo, você não considerar as pessoas que estão ali produzindo, né? Porque a gente tem todo o mercado de influenciadores agora. O influenciador virou uma profissão. E por que virou uma profissão? Porque o comportamento do consumidor no pré, no pós, no pré, durante e no pós agora, ele tá, a pandemia, né? Ele tá na internet e ele vai buscar o influenciador digital. Eu lembro que em 2020, quando a pandemia estava no auge, apareceu um monte de influenciador digital vendendo curso, vendendo não sei o quê. E os caras fizeram uma grana, né? Pegaram aquele momento ali onde as pessoas estavam querendo se desenvolver e conseguiram pegar o que eles tinham de impacto, de autoridade e transformar em produto. Então, assim, a empresa que não olha para isso, se ela não olhou agora, ela tem que começar a olhar, porque é quase que uma loucura você negar o que está. Quase que o analfabetismo, digamos assim, não vou chamar de digital, mas é você estar fora da estratégia, né? Olha, e assim, o difícil disso não é se você vai aderir ou não, o difícil disso é acompanhar o que está acontecendo. Porque eu acompanho, e mesmo assim, às vezes eu olho assim, peraí, não, eu ainda não estou nisso aqui, peraí, calma. Às vezes eu falo com os alunos ficam assim, meu Deus, eu me sinto uma pessoa de, sei lá, 40 anos mais que eu tenho. Peraí, pois é, porque a coisa é tão rápida e a coisa vai evoluindo, a gente está falando agora de metaverso, sabe? Metaverso, tipo, se eu acho que vai acontecer, acho que não, assim, mas a gente já está falando, só o fato de a gente falar, o mercado gira, a Coca-Cola lançou agora a Coca-Cola Byte, que é a Coca-Cola do metaverso, assim. Então, sabe, as coisas, elas vão girando, o Correios colocou uma loja no metaverso, então tem coisas que você olha, cara, peraí, é isso mesmo? Tá vendo isso? Sim, tá vendo, e tá vendo já no mainstream, né, não tá nem havendo, não é assim, é a Tesla, não, é a Coca-Cola, é o Correios, são marcas que impactam a minha avó, sabe, impactam pessoas que não estão nessa geração, sabe? Não estão nessa geração atual da gente, não está nessa geração, não está envolvido por isso. Então, quando minha avó falou comigo sobre metaverso, ela foi me perguntar, o que é o metaverso, meu filho? Tá bom, minha avó, então vamos lá, deixa eu te explicar. Aí ela falou assim, não quero saber mais não. Deixa isso para vocês aí. Tá bom. Mas ela já entrou Já entendeu que existe alguma coisa, né? Já entendeu que existe um mundo onde o virtual, ele reina.
sabe? E isso que eu acho que é o ponto. Para onde que a gente vai? Pode ser metaverso, pode ser NFT, pode ser blockchain, pode ser um monte de coisa. Se a gente está misturando, né, as duas coisas, o físico e o digital, e na verdade se a gente já misturou, né, eu acho que a gente já misturou, qual é o ponto depois disso aqui? Né? O ponto depois disso aqui é qualquer coisa. Eu acho que o metaverso vai dar certo? Não exatamente. Eu acho que o nosso comportamento vai continuar sendo firmando isso aqui, ó. Porque o físico é importante, é tão importante quanto o digital. Então o metaverso ele pode existir, mas ele pode existir em paralelo com o físico, entendeu? É interessante o que você está falando. Primeiro que a gente está aqui de forma presencial, né? Pois é. Né? Até porque assim, a gente está presencial fazendo uma gravação online, porque as pessoas hoje também querem ver interação. É isso. E aí tem uma coisa aí, né? Que eu estava conversando com o meu sócio isso. A gente está aqui conversando, só que a gente está no YouTube, ou no Instagram, ou seja lá onde for. O Instagram, o YouTube ou qualquer plataforma já é um metaverso. De primeira camada, digamos assim. Mas já é um metaverso, porque as pessoas estão vendo a gente de forma virtual. Então elas estão vendo, só que de forma 2D, talvez. Não é 3D, não é nada do tipo, né, como estão prometendo. Mas já é um metaverso, de primeira camada. Isso é interessante, né? Para a gente ver até como é que seria o próximo passo, né? O futuro, né? Você falou um pouco do metaverso, mas a gente não sabe direito o que vai. A gente só sabe que o que a gente tem hoje, né, que é até esse digital, não é o que vai ser. Não. Né? O que vai ser ainda é um ponto de interrogação, né? Mas o que você consegue trazer assim? Eu acho que assim, uma coisa extremamente importante para mim, um termo extremamente importante para mim é a descentralização das coisas, sabe? A própria internet das coisas, que é você colocar a internet nos objetos, né? Você dá funcionalidade àqueles objetos de forma conectada, né? Ela já cria isso, né? Ela já é a descentralização, né? Porque, por exemplo, se eu tenho vamos simular aqui, tá? Se essa mesa que a gente tá colocando os nossos objetos aqui, ela tem uma tela ou ela se conecta com algum tipo de, sei lá, band, algum relógio, alguma coisa assim, eu não necessariamente preciso do celular. Então, eu acho, o Mark Weiser, ele foi o chefe de inovação da Xerox. Ele é basicamente conhecido como o pai da internet das coisas. Ele tem uma frase que ele fala assim: a tecnologia ela fica invisível aos olhos da gente, né, com relação ao tempo. Ou seja, quanto mais o tempo passa e a tecnologia se desenvolve ali, mais ela fica invisível a gente. Então, celular é uma coisa que hoje, na nossa geração, eu já acho que é uma coisa meio arcaica. É um centralizador que a gente tem que levar, se eu esquecer, acabou a nossa vida, né? Então, o que vai acontecer, o que eu acho que pode acontecer é a descentralização de tudo. Isso aqui é um centro ainda. Isso aqui não pode ser centro. Eu não posso ter a minha vida toda aqui. Eu tenho que ter a minha vida na nuvem. Eu tenho que ter a minha vida onde eu posso acessar. Eu posso acessar nessa mesa, posso acessar no copo, posso acessar na mesa aqui que está, sei lá onde. Eu posso acessar a minha vida em qualquer lugar. Então isso é parte da descentralização. E aí você tem a descentralização disso, da informação, você tem a descentralização do dinheiro, né, com blockchain, com Bitcoin, com criptomoeda. Então isso tudo faz parte da descentralização. E cada vez mais eu acho que a gente vai ver projetos, ideias, projetos tecnológicos que envolvam isso. Agora a gente já começa a ter, por exemplo, plataforma de conteúdo que envolve criptomoeda. E aí não exatamente você tem que colocar ali dados ou seja lá o que for. Então você tem uma descentralização muito grande acontecendo sobre objetos, sobre negócios. A gente estava conversando mais cedo aqui, né? Venda de apartamento, não sei o que, venda de carro. Cara, você pode fazer isso com smart contracts. Você não precisa de assinar um RGI, escritura. Você precisa disso porque a gente sabe como é que é o fluxo das coisas. Mas você não, na real, esse ainda está antes de 2000, né? Esse está lá em 1900. Nossa, 1880. Então, assim, você não precisa disso, sabe? E hoje você tem muita coisa para descentralizar as coisas. Aí você tem isso, você tem os smart contracts, você tem DeFi, que são as finanças descentralizadas, que é um banco descentralizado. Então você tem um monte de coisa que está havendo e que talvez o mercado mais burocrático, que precisa entender, talvez algumas pessoas, né, alguns pontos aí da sociedade que precisam ainda entender isso,
não estão entendendo porque é como aconteceu com o próprio, agora em 2020, né? Ninguém entendia, sei lá, sobre videoconferência. E aí, de repente, todo mundo começou a entender. Em algum momento, todo mundo vai começar a entender isso. Todo mundo vira expert, né? Todo mundo vira expert, exatamente. Todo mundo vira early adopter sobre aquilo ali, né? E tem opinião. E tem opinião. Não pode, não deve. A gente já passou um pouco do nosso tempo, até porque a conversa é boa, vai rápido. Exatamente. Né? Eu pensei que eu ia ficar até 5 horas da manhã. 2 pontos para você entrar, né? Se eu amanhã quero ser uma pessoa inovadora, uma empresa inovadora, quais são as 3 dicas que você dá? Olha, eu acho que primeiro, né? A gente tem que faça coisas que não exatamente é o que você faz, né? Essa é uma das, assim, 3 dicas, talvez é muito forte falar. Faça 3 dicas agora de como ser inovador. Mas eu acho que uma das principais dicas é faça coisas, né, que você não faz geralmente. Se você não gosta de tal coisa e alguém te chamou para você fazer, vai lá e faz. Porque a pessoa, para ela trabalhar com inovação, ela precisa ter um arcabouço de informações, né? Viajar, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, porque você começa a entender certas coisas, você começa a conectar itens. Então, faça coisas que você não faz geralmente. Isso é uma das principais dicas. A segunda dica, que eu acho que é a segunda e terceira, pensa assim, o processo criativo, né, o processo inovador, ele é um processo onde você começa de uma forma mais formal, de uma forma mais técnica. Desculpa, você começa de uma forma informal, de uma forma mais abrangente, né? Você amplia as ideias, que é o momento divergente. Então, pensa, na hora que você for criar, pensa coisas assim que são absurdas sobre o que você vai criar. Não tem medo. Eu acho que as pessoas, elas têm muito medo de inovar. Elas têm muito medo de fazer as coisas. E não é para você ter medo, é para você simplesmente botar no papel. Botar no papel custa, vai custar a caneta, mas vai custar alguma coisa? Não, então não custa nada. Depois que você colocar no papel todas aquelas ideias que você teve, tudo aquilo ali, aí você vai começar a ser convergente, ou seja, você vai começar a cortar as ideias. Aí sim é um momento de você ser crítico sobre você. Mas se você não for livre para pensar, no primeiro momento, você não consegue ter ideia suficiente para você ser crítico. Tá? E eu acho que é isso, assim, e a terceira dica vai estar conectada com coisas que você vai me perguntar, que eu tenho certeza que você vai me perguntar. Assim, tipo, uma frase que te inspira. Exatamente, e isso também é a terceira dica, que é, se você não está errando, você não está inovando. Então, assim, se você não erra, você não está inovando. Se você fez tudo certo, tudo deu certo, cara, não fez uma coisa boa. Então, para mim, sempre o errar, ele é parte do processo, ele é parte dessas 3 dicas, ele é parte do processo criativo. Quantas vezes eu errei, quantas vezes você errou, quantas vezes a gente olhou e falou assim, cara, isso aqui não tá bom, vamos trocar, né? Tem os 3 T's, né? O tente, teste e troque. Então, tipo, troca, altera, ajusta, vai para o outro lado e tá tudo bem, assim, se você errou, sabe? Isso é um grande problema que eu vejo nas pessoas. As pessoas acham que errar é ser incompetente ou errar você não conseguir atingir seus objetivos. Não, errar é parte do processo. Até porque faz parte também de como a gente agia no passado, né? Errar não podia, né? Desde as provas que a gente tinha no colégio. Isso é horrível. Isso não faz parte nem da nossa geração. Nossa geração é errar, né? Errar, mas errar rápido e alterar rápido, né? As próprias startups são assim, né? Erre, mas erre rápido e altere. Então, se você não está errando, você não está inovando. Vitor, te agradeço muito aí acho que foi um bate-papo até mais longo que a gente está acostumado, mas foi assim, extremamente abrangente e eu acho que dá uma dica, dá muita informação aí sobre o presente, passado e futuro nessa área de inovação, qual você é um profissional aí renomeado. Bom, agradeço a todos aí por terem participado conosco. Os dados e as redes sociais do Vitor vão ficar lá na nossa legenda, então vocês também podem entrar em contato. E aí, já agradeço a vocês por mais uma presença aqui conosco e até mais.